Qual será o olhar de Deus para aqueles que sumiram do olhar dos homens? Guarda aí. Qual será o olhar de Deus para os que sumiram do olhar dos homens, ou para aqueles que sumiram do olhar dos homens? É isso que eu quero dividir com vocês hoje. Já recebi aqui a oração pela palavra, e eu só peço ao Senhor que essa palavra, como uma semente preciosa, maravilhosa, ela possa encontrar em seu coração uma terra fértil, uma terra preparada para essa boa semente. E sendo assim, eu creio que o Espírito Santo de Deus vai regar e frutos preciosos virão em nome de Jesus. Amém? Então tá bom. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 15. Provérbios 15. Nós vamos ler o versículo 3. Provérbios 15, versículo 3. Todos encontraram? Amém? Diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Amém? Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Vamos voltar um pouquinho mais aí em Jó, capítulo 34, um pouquinho antes, vai passar Salmo, Jó. Capítulo 34, nós vamos ler apenas o versículo 21. Amém? Jó 34, 21. Os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem e vê todos os seus passos. Nós vemos dois textos que falam aqui do olhar do Senhor, que nada foge do olhar de Deus. O Senhor está com seus olhos voltados para tudo que acontece, mesmo porque a Bíblia diz que Ele sonda o nosso interior, Ele sabe de todas as coisas, então nada foge dos olhos do Senhor. Então, eu quero dizer para você que aqueles que fugiram, que foram desprezados, que eles sumiram do olhar dos homens, eles continuam sob o olhar de Deus. Deus continua olhando para eles. Eu quero pegar alguns exemplos com você na palavra do Senhor. Em Lucas, no capítulo 17, do versículo 11 ao 19, eu não vou ler, só anota aí para nós ganharmos tempo. Lucas capítulo 17, do versículo 11 ao 19, nós temos uma história interessante, em que alguns leprosos, eles tiveram a oportunidade com Jesus de serem curados. Alguém lembra o número de leprosos, por acaso aqui alguém sabe qual era o número de leprosos? Eram 10 leprosos. E quando nós olhamos para o número 10 na Bíblia, ele não aparece muitas vezes, ele não aparece por acaso. Porque o número 10 simboliza o todo, é o todo. Assim como o número 100, quando aparece na Bíblia, é o percentual máximo, é o 100%. Lembra das 100 ovelhas? Não quer dizer exatamente que eram 100, 98, 99, 100. Era o todo, era o máximo. E ali uma... E aqui nós temos o número 10, os 10 leprosos, e o 10 é o todo. Então, eu entendo que Jesus, quando Ele usou essa referência, mostrando para nós esses homens que foram curados, porque só 7 foram curados, eu acho que é isso, foram 8 que foram curados, alguém lembra quantos foram curados? Os 10 foram curados? Todos foram curados? Todos foram curados, os 10 foram curados. No entanto, quando deu aquele start, eu preciso agradecer, quantos voltaram para agradecer a Jesus? Opa, aumentou o número aí, falaram 2 aí. Foi só um, né? Só um. Queridos, e nós usamos muito essa referência bíblica para criticar os 9. Nós usamos essa referência, nós estamos voltando, nós estamos saindo de uma pandemia, amém? Estamos saindo, ela vai ficar só nos registros históricos para a glória do Senhor Jesus, porque nós como igreja vamos celebrar lá na frente, amém, queridos? Então, eu quero pegar esses leprosos simbolizando os doentes, porque a lepra aqui, vamos colocar como uma doença gravíssima, é uma doença. E a palavra do Senhor nos mostra aqui que apenas um voltou, cadê os 9 e tal, não voltaram, e a gente, vamos pregar a palavra aqui, falar para aqueles irmãos que não voltam para agradecer, tal, que tem que estar ali, enfim. Mas é uma grande verdade, 9 não voltaram para agradecer. Mas você já parou um pouquinho para pensar por que eles não voltaram para agradecer? A nossa ótica é a ótica de ingratos, eles eram ingratos.
Eles não voltaram para agradecer porque eram, aquela expressão, mal agradecidos. Não quiseram nem saber, voltar e falar, pô, Jesus, muito obrigado, fazia um tempão que eu estava nessa condição, tal. Nós como leprosos não podíamos nem ser tocados, as pessoas, muitos passavam de largo. Mas eu quero dizer para você o seguinte, queridos, na igreja, você já parou para pensar quantos de repente vieram por conta de uma situação financeira, de uma situação de doença, você orou por ele, abençoou a vida dele, foi embora, não voltou, mas muitos. Mas vamos focar aqui nos 9. Queridos, quando naquela condição um homem estava leproso, ele não podia ficar com a sua família. Dependendo da situação da cidade, ele não podia ficar nem na cidade, ele ficava na porta, ele ficava do lado de fora. As cidades que eram muradas, ele ficava do outro lado, ele ficava do lado de fora. Tanto que eles só recebiam esmolas quando alguém entrava ou saía da cidade, porque eles não podiam. Agora tentem imaginar comigo um homem que estava leproso, de repente, inventar aqui, está uns 6 anos, leproso, sem poder ver a esposa. De repente ele era um pai. E de repente ele ficou leproso quando a mulher ainda estava grávida. Ele não viu nem o nenezinho, que ele não viu nem o filho. Estava ali de repente há 6 anos sabendo que tinha um filho, mas não podia ver. Irmãos, imagina você, esse homem é curado. Ele olha e fala, puxa vida, eu posso pegar o meu filho no colo. Eu posso passar um tempo com a minha esposa. Eu posso lá dar um beijo no rosto da minha sogra. Eu posso dar um abraço no meu sogro. Aquele meu cunhado, eu posso dar um abraço naquele meu cunhado. Enfim, que ele ficou por lá com o coração agradecido. De repente no seu íntimo havia gratidão. Ele não voltou, mas ele não fugiu dos olhos de Deus. E muitas vezes nós ficamos, os 9 que não voltaram, ficamos criticando. E de repente, se nós dobrarmos os nossos joelhos e começarmos a orar por ele, de repente vai chegar um tempo, 1 semana, 2 semanas com a família, de repente ele fala assim, puxa vida, meu filhinho não está bem, minha esposa não está legal, mas teve uma pessoa, teve um homem lá atrás, que ele orou por mim, e eu fui curado, eu preciso ir lá de alguma forma para agradecer. E com a gente não é diferente. Você se lembra de alguém que entrou nessa igreja, e que de repente ele foi curado, Deus tratou com ele, ele nunca mais voltou, mas você também nunca mais orou por ele. Você de repente nunca mais intercedeu pela vida dele. O Espírito Santo de Deus está dizendo para você hoje, que ele pode não estar mais sob o teu olhar, ele não está mais no foco do seu olhar, mas ele não fugiu do foco do olhar de Deus. E por isso que a oração de um justo pode muitos seus efeitos. Por isso que você pode dizer que é inimaginável o poder da intercessão. Por isso que nós podemos interceder, porque está cheio de leprosos, ex-leprosos por aí, que podem se tornar leprosos novamente por conta da nossa falta de intercessão. Então eu quero dizer para você que, antes de nós criticarmos os 9, por que será que ele não voltou? Por que será que ele não quis, que ele não apareceu mais? Nesse ponto da história que ele não apareceu. Mas quem me garante que de repente lá no dia em que estavam todos reunidos no monte, de repente ouvindo um sermão, quem me garante que de repente um não apareceu ali por acaso e ouviu aquela palavra e passou a ser um discípulo dali para frente? Quem me garante? Então, queridos, em nome do Senhor Jesus, ao invés de nós só criticarmos, jogar todo mundo no balaio dos 9, vamos orar ao Senhor para que eles saiam desse balaio e venham para o balaio do 1, que voltou para agradecer, amém? Posso ouvir um amém por isso? Então, é muito comum, eu falo isso como pastor, várias vezes usei essa referência para dizer, irmãos, não se unam aos 9, mas os 9 de repente está precisando da gente sim, a gente tem que ir lá atrás dele e falar, lembra que alguém um dia disse para você ser curado e você foi curado, você precisa voltar, nós precisamos exercer o nosso papel de igreja, igreja que anda, igreja que pega ônibus, igreja que manda WhatsApp, igreja que vai fazer visita, amém, queridos? Vamos continuar aqui então. Segundo ponto, eu quero pegar aqui com vocês em Números 13, do versículo 25 ao 33, nós temos a história dos 10 espias. E o que acontece? Pastor, mas 10 espias? Não eram... Quantos espias eram, irmãos? Quantos? 12. Mas eu quero falar dos 10, porque a gente fala bastante dos 2 que voltaram, todos felizes ali, Josué e Caleb. E é interessante que a gente lembra o nome, foram 12. Mas a gente sabe o nome, na Bíblia fala o nome dos 12. Nem me perguntem, pelo amor de Deus. Mas assim,
Está lá registrado o nome dos 10 que vieram. Olha, mas são todos gigantes e tal. Mas alguém aqui lembra o nome dos... Eram 12. Josué, Caleb, tinham mais 10. Alguém lembra dos outros 10? Não vale olhar na Bíblia aí agora, irmão. A gente nem lembra. E eu quero classificar esses 10 aqui como os medrosos. Medrosos. Puxa vida, foram lá e viram os gigantes, ficaram todos apavorados e chegaram lá com medo, falando, puxa vida, a gente não vai conseguir. Irmãos, tem irmão que às vezes ele não vem para a igreja, porque falaram que ia ter um toque de recolher, alguma coisa, ele está todo desesperado. A gente é assim, irmão. Um carro dá uma freada um pouco mais brusca perto da gente já está quase infartando. A gente é assim. Existe esse dispositivo de medo dentro da gente também. E aí eu quero pegar esses 10 aqui, irmãos, como os medrosos, e dizer para você que está cheio de gente assim, precisando da gente lá fora. Ficaram com medo, ficaram desesperados. Essa pandemia, então, teve gente que você não podia nem passar perto dele. Por quê? E está certo, de repente ele estava se protegendo, ele estava se resguardando. E aí nós tecemos uma crítica. Não, eu não quero ser como esses 10. Eu quero ser como Josué e Caleb. Está certo, não tem erro nenhum. Eu quero dizer para você que, anota aí para quem está anotando, Juízes capítulo 7, que nós temos um grande exército que se levantou ali, a mando de Deus, sob o comando de Deus. E esse grande exército tinha 32 mil homens. E aí a Bíblia, o Senhor tratando com Gideão, falando, para que esses homens não se ensoberbeçam, para que eles não se engrandeçam, e ficam achando que é por conta do número, esse número exorbitante que eles vão vencer, eu quero que você mande de volta, quantos mil, alguém lembra quantos voltaram? 22 mil da primeira, 22 mil, e a Bíblia diz que esses 22 mil foram classificados como covardes. E aí eu fico olhando, 22 mil que abandonaram, que são classificados como covardes. Mas será que ele não tinha uma debilidade? Será que ele não tinha uma deficiência? Será que ele não tinha também uma fraqueza? E muitas vezes nós classificamos, são covardes, são pessoas que abandonaram, que me deixaram sozinho no meio do caminho, e nós não intercedemos, não oramos por ele. Quantos de nós aqui já passamos por momentos de fraqueza e de dificuldade? Todos nós. E eu quero me usar como exemplo aqui, quando eu disse para vocês, no começo aqui, de não ter o estômago. Eu estava numa situação em que eu não podia fazer nada por mim, mas eu tinha uma igreja orando por mim. Eu estava numa situação de fraqueza, eu não podia fazer nada. Eu tinha uma esposa e 2 filhas que estavam em casa orando por mim. Eu tinha um grupo de pastores que estavam intercedendo por mim. Eu não podia fazer nada. Eu estava num momento de fraqueza. Eu estava num momento de indecisão. Quando eu voltei do coma, então, aí piorou. Aquele medo, Senhor, será que eu vou andar novamente? Será que eu vou conseguir comer alguma coisa novamente porque eu não tenho mais estômago? E o medo começou a tomar conta de mim. E eu chorava durante o dia, eu ficava me imaginando como é que vai ser a minha vida daqui para frente. Um medroso. E talvez o Frank que tem dentro de mim brigando comigo mesmo, o meu eu, dizendo assim, você é um medroso, você é um fracote. Mas graças a Deus, tinha uma igreja, tinham pastores, amigos, tinha uma família que estava orando por mim, que estava intercedendo por mim. Eu só conseguia ver os gigantes, irmãos. Eu só conseguia ver aqueles gigantes como os 10 aqui. Não vai ter jeito, eu não vou conseguir. Olha eu aqui pregando a palavra do Senhor. Porque alguém olhou e entendeu que Deus podia cuidar dos medrosos também. Ele não mudou, ele continua o mesmo. Amém? Eu me lembro também de uma passagem, não vou me lembrar a referência aqui agora, mas quando Davi vai visitar os seus irmãos, me lembrei aqui agora. Quando Davi vai visitar os seus irmãos, quando os filisteus estavam ali com um gigante, quando Golias estava ali insultando o povo, colocando medo neles, a Bíblia diz que os irmãos de Davi eram valentes, eram homens de guerra, mas eles estavam numa situação de medo. Eles viram os gigantes, eles ficaram acuados. E a palavra do Senhor nos diz que Davi, levantado por Deus ali para levar alimento, para fazer uma visita, para trazer um relatório para o pai, ele chega lá e é usado por Deus de uma forma extraordinária para colocar o gigante por terra, para que aqueles que estavam numa condição de medo pudessem juntos com ele celebrar o gigante sendo colocado por terra, amém? Então Deus pode te usar para ir lá, ir de encontro àqueles que estão numa situação de medo, ser um instrumento de Deus para fazer com que eles venham celebrar a vitória junto com você,
porque foi o que aconteceu aqui. Quando Davi chega, não só, eu gosto muito porque quando Davi chega com a cabeça, só com a cabeça, ele chega com a arma também, ele chega com a espada do gigante, para mostrar que em Deus nós somos muito mais que vencedores, não somos apenas vencedores, amém? Então, esses que estão numa condição de medo, eles podem estar longe do nosso olhar, mas não estão longe do olhar de Deus, e Deus quer que nós sejamos referência, que nós sejamos instrumentos na mão dele para trazer esses medrosos de volta, amém? Irmãos, tem muita gente que eles não estão voltando para a igreja, porque ficaram com medo, e o medo esfriou o coração deles, e eles estão parados lá. Não é porque estão com medo hoje, foi aquele medo lá atrás, que levou-os para uma condição de uma frieza espiritual. O medo os paralisou lá atrás, e eles não conseguem vir hoje, e hoje de repente não é mais o medo, é porque gerou-se um certo comodismo no coração deles por conta do medo, e é hora de nós entrarmos em ação. Então, como igreja do Senhor, vá de encontro. Seja um Davi que foi de encontro aos seus irmãos que estavam na situação de medo e junto com eles celebraram a vitória. Amém, queridos? A palavra do Senhor no livro de Jó nos conta uma história maravilhosa que é assim, uma coisa terrível. Você pega o começo do livro de Jó, um homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal, era um homem rico, e de repente o miolo do livro todo é uma desgraça, porque desgraça é a ausência da graça. É uma desgraça total. Mas lá no fim, Deus o prospera, dá filhos novamente, toda a riqueza, mas o miolo do livro é uma coisa terrível. E aí nós colocamos uma pessoa em destaque nesse miolo aí, que é a esposa. Quando você olha para a esposa de Jó, você fala assim, poxa vida, o homem estava todo arrebentado, sem dinheiro, todo ferido, se coçando com um pedaço de telha. Imagina a situação. Agora, enfim, perdeu os filhos, perdeu os gatos, perdeu tudo. E a mulher chega e fala assim, você ainda está orando a esse Deus, amaldiçoa esse teu Deus e morra. Ele fala, tu falas como uma louca. E aí a gente coloca a mulher, meu Deus, a gente já usou isso em ministração também, né, pastor? A gente tem que meia culpa aí, enfim. A gente já falou, mas uma mulher louca. E nós temos um monte de irmãos assim na igreja também, que fica, puxa vida, em vez de ir lá dobrar o joelho junto com ele. Irmãos, muitas vezes nós nos esquecemos que essa mulher, como é que é o nome dela, a mulher de Jó? Não aparece, né? Nem o nome da mulher aparece. Pois é, ela era a mãe daqueles garotos que morreram também. Ela era a mãe deles. Aqueles garotos foram gerados no ventre dela. Ela amamentou cada uma daquelas crianças que morreu também. A gente fala de Jó, perdeu os filhos, perdeu. De repente ela ajudou a cuidar daquele monte de gado. Foi lá levar capim lá enfim. Não posso me exaltar aqui não. E a gente fica punindo a mulher. Como é que fala para ele, olha, amaldiçoa esse teu Deus. Irmãos, como é que estava o coração daquela mulher? Porque não era um homem que estava ali, era o esposo dela. Era o homem com quem ela teve seus filhos. Era o homem com o qual ela construiu o seu lar. Não se tratava apenas de qualquer... E a gente, poxa vida, uma mulher como essa, que faz um negócio desse. Não, irmãos. Ela estava sofrendo também. Talvez essa doença que acometeu o corpo, essa doença que acometera o corpo de Jó, talvez fosse uma doença maior ainda no íntimo dela. Talvez as telhas que ela precisasse usar para coçar as feridas da sua alma, do seu íntimo, fossem telhas piores do que as que Jó usava para coçar o seu corpo, porque a angústia tomara conta dela também. E às vezes, queridos, nós ficamos, mas o esposo vem, a esposa não vem, ou a esposa vem, ou o esposo vem, a esposa não vem, a esposa vem, o esposo não vem, os pais vêm, os filhos não vêm, e a gente fica aí, é uma família. Por exemplo, as minhas filhas não estão na igreja hoje comigo. Irmãos, se falar mal, se falar qualquer coisa, vai mexer comigo, porque eu sou o pai, são as minhas filhas, eu as amo, e eu vou continuar intercedendo o tempo todo por elas. E eu acredito que é assim com você também, com seu filho, com a sua esposa, com seu esposo, com seus pais. Até com o cunhado a gente é assim, louvado seja Deus. Enfim, agora imagina a situação dessa mulher. Irmãos, a gente esquece dessa mulher. A gente foca aqui em Jó, o nome do livro é o livro de Jó. É a história de Jó, um homem reto, íntegro, temente a Deus, se desvia do mal. Passou por todo esse sofrimento e lá na frente ele teve filho com quem? Com quem que ele teve filho de novo? Fala para mim. Ele casou com outra mulher? Não. Foi com ela.
A mulher não era fraca, não. Fugiu do nosso olhar. Jó morreu farto dos seus dias. A gente só fala de Jó. E a mulher que deu novos filhos para ele, que ficou do lado dele, que passou por toda essa angústia, fugiu do nosso olhar. Quem prega a palavra aqui está comigo, sim ou não? Fugiu do nosso olhar. A gente está sempre ali, o Jó é isso e aquilo, e aquela lá, que passou por tudo isso. Mas louvado, bendito e glorificado seja o nome do Senhor, porque nós temos essa história maravilhosa. Ela não aparece mais por aqui, mas ela faz parte de tudo isso, de todo esse progresso, de toda essa regeneração, de todo esse tratar com o corpo de Jó. Ela estava ali o tempo todo. Podia estar distante da história aqui, aos amigos do sei o que lá, mas será que ela não estava lá no cantinho, com o rosto no pó? Fala, Senhor, restaura a vida do meu marido, restaura a vida do meu esposo. Talvez tem algumas pessoas que não estão conseguindo vir para a casa do Senhor, não tem força mesmo, mas de repente está orando muito mais do que gente que está dentro da igreja. Amém? Por isso, posso ouvir um amém? Porque ela não aparece aqui, mas eu não imagino que ela ficou lá o tempo todo só, pois é, oi. Tá lá do mesmo jeito, jogado no canto lá, cheio de pó, cheio de se rasgando lá, não. Imagina que ela estava lá assim, Pai, restaura. Essa parte é minha, tá? Não está na palavra não, mas eu prefiro acreditar assim. Restaura, cuida da sua igreja, cuida do seu povo. Talvez tem gente que está lá, como uma mulher de Jó, que você não sabe nem o nome. Fugiu do nosso olhar. Mas de repente ela está orando mais do que a gente. Se lembre dela agora, em nome de Jesus. Amém? Se lembra dessa mulher de Jó agora. Você não sabe nem o nome, mas sentava aí do seu lado e falava, poxa, aquele irmão, eu lembro, ele não está aqui. Aquela irmã, eu não lembro o nome. Ora, quem sabe? Deus pode fazer com que tudo mude novamente, como aconteceu aqui. Você pega o miolo ali, uma desgraça, uma situação terrível, de horrores, de, puxa vida, cenário de morte, e de repente você vê lá vida e vida em abundância, por conta de uma mulher que fugiu do nosso olhar, fugiu do olhar do homem, mas Deus, os olhos do Senhor estão nos quatro cantos da terra, olhando os bons e os maus, foi o texto que nós lemos aqui. Amém, queridos? Cadê o relógio? Que maravilha! João capítulo 8, nós temos a história daquela mulher que foi pega em flagrante adultério e que foi levada à presença de Jesus. A tela não está muito boa, não está dando para ver a hora aqui não, mas enfim. Foi pega em flagrante adultério e foi levada à presença de Jesus. E o interessante é que a gente usa as expressões, estava errada mesmo, tal. Mas e cadê o cidadão que estava com ela lá? Por que não levaram ele também, né? O cara fugiu pela colatra ali, deu uma escapada ali, tal, saiu pela porta do fundo, foi embora. Cadê? Não, enfim. Mas, queridos, eu quero falar um pouquinho hoje dos acusadores. Eu quero falar com você hoje daqueles homens que estavam ali acusando. E a gente já usou aquela expressão, tá vendo? E o Senhor Jesus falou assim, olha, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aí eles começaram a sair a partir do mais velho, porque quanto mais velho, mais pecado. A gente já usou várias vezes essas expressões, e foram embora os acusadores e tal. Mas eu quero olhar para esses homens também. Eu quero olhar para esses acusadores. Porque, por mais que o propósito fosse, de repente, pegar Jesus ali numa contradição, enfim, eles estavam respaldados pela lei. Então eles eram homens que de certa forma, lógico que tem os agitadores ali e tal, mas que tinham um certo conhecimento da lei. E a Bíblia diz para mim que tinha um homem que ele era zeloso pela lei, e que ele entrava nas casas, ele arrancava as pessoas de dentro da casa, espancava, mandava prender até matar. Que é um homem que é talvez uma das pessoas mais ilustres do Novo Testamento. Talvez, alguém sabe o nome dele? Paulo, o apóstolo São Paulo. Ele era aquele acusador terrível, e Deus foi lá e transformou a vida dele de uma forma tremenda e maravilhosa. E eu quero trabalhar agora com você aqui a sua mente em relação aos acusadores, porque de repente você tem alguém onde você trabalha, de repente tem um vizinho que só aponta o dedo, só acusa, e você pode ser o agente de Deus para mostrar para ele que ele está errado, e não só mostrar para ele que ele está errado e deixar ele lá no erro, mas ser um intercessor pela vida dele. Eu fiquei tentando imaginar
porque eu gosto de escrever, eu fico pensando algumas coisas, vou escrevendo, e eu comecei a pensar nesses homens voltando para casa, quando Jesus ali escrevendo no chão, tal, quem não tiver pecado atira a primeira pedra, eles indo embora. Eu imagino que de repente falam, poxa vida, ele tinha razão. De repente estava um pai com um filho ali, saindo e pensando, pai, é mesmo, hein? O que ele falou é verdade. Pois é, meu filho. E tinha um outro cidadão pregando um tempo atrás aí, um tal de João, e ele estava falando que se a gente continuar nessa, nós somos como uma raça de víbora, nós somos pecadores. Então, de repente, para eu não ter pecado, ele já anunciou lá que eu preciso me arrepender, né? Porque a gente fala do pecado, e o pecado a gente precisa reconhecer, precisa se arrepender e confessar, não é isso? Mas a chave está aqui, ó. Não é nem no reconhecer e nem no confessar, no arrependimento. Porque você não vai conseguir confessar se você não se arrepender de verdade. Você vai só contar uma história meia boca lá e vai continuar fazendo. Mas é no arrependimento. E de repente, quando Jesus fala isso aqui, eu fiquei imaginando aqueles homens, os acusadores, voltando e refletindo. Eu posso pensar assim? Posso. Posso por quê? Porque quando eu sou uma referência do Senhor lá onde eu trabalho, aonde eu congrego, aonde eu moro, os acusadores eles estão olhando para mim. E eu preciso ser referência para ele, muitas vezes sem falar nada, só com o meu testemunho, só com as minhas atitudes. Porque o Senhor Jesus não falou nada além do que, olha, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus não deu um sermão, não começou a falar, olha, está escrito aqui, é assim e tal. Tem testemunha, tem alguma prova? Vocês tiraram uma foto? Registraram? Não, quem não tem pecado, foi a referência. Eles olharam e viram e falaram, puxa vida. Então, queridos, eu quero que você, em nome do Senhor Jesus, comece a olhar diferente para os acusadores. Não olhe para eles como apenas meros acusadores. Deixe uma palavra, tipo assim, olha, você não tem pecado, então você pode atirar a primeira pedra. Jesus correu um risco ali. A gente pode correr esse risco também, porque nós estamos guardados, nós estamos protegidos pelo Senhor. Amém, queridos? Qual é o seu olhar para os acusadores? Para aqueles que trabalham lá com você, que ficam te criticando, aqueles que criticam a igreja. O pastor acabou de falar algo muito importante aqui. As redes sociais, nós estamos na rede social o tempo todo. E o que eu vejo de irmão brigando porque alguém colocou alguma coisa e fica lá, mas eu não concordo com isso, vala-me Deus. Aí vai, enfim, fica lá a outra vai, fica a dica, toma, enfim. Você está acusando também, você está entrando no mesmo balaio que ele, daqui a pouco você está andando para lá e está deixando Jesus lá escrevendo na terra também. Então nós precisamos entender que o Senhor está olhando os acusadores. Paulo era um desses, que de repente aos olhos de todos estava ali, não tinha, até a própria igreja ficando com medo com ele, aí Deus levanta um Barnabé, amém? Quantos Barnabés nós temos aqui? Para ir lá, para ajudar, para acolher, para abraçar, para trazer aquele acusador, para ser agora um libertador, para ser alguém que vai falar do amor de Deus, amém? Talvez alguns acusadores passaram por esta casa, e eles estão precisando do seu testemunho, da sua palavra, amém? E eu deixei o último aqui, queridos. Para você que está anotando, anota aí. Vou dar algumas referências para você anotar com calma, que eu queria que você conheça bem a história. Mateus capítulo 26, do versículo 31 até o versículo 10 do capítulo 27, tá? Do versículo 26, capítulo 26, perdão, versículo 31, até o versículo 10 do capítulo 27. Nós temos aqui... tem outras referências aqui, mas enfim, depois eu passo para o pastor Gabriel, se ele quiser distribuir para vocês aí, no meu esboço. Eu quero falar dos traidores. Eu quero falar com vocês aqui de Judas. Eu quero falar para você de Judas. Teve uma banda que há um tempo atrás, eles fizeram uma musiquinha, e essa musiquinha... Eu não sei se está certo aqui, mas eu acho que era mais ou menos isso. Não tem palavrão, não tem nada, mas é uma palavra um pouquinho pesada. Pedro negou Jesus porque era cabra safado. Pedro negou Jesus porque era cabra safado. Todo mundo, cabra safado. Tem CD isso, tá, irmão? Não estou falando nada aqui, é um CD. Como é que é o nome da banda? Eu vou tentando lembrar o nome da banda. Se alguém lembrar aí, enfim. E depois, Pedro negou. E depois Judas traiu Jesus porque era a mesma coisa. É a musiquinha, e a gente cantava indo no ônibus para excursão, para os acampamentos. Alguém aqui teve essa... tem uma corajosa ali, glória a Deus, irmão. Eu também, cantei, enfim. Teve alguns aí rindo, comentando do lado, eu sei que, mas enfim. Vamos voltar aqui. Irmão, Judas
Ele foi escolhido por Jesus. Ele estava ali andando com Jesus. Ele não foi um cara que caiu de paraquedas. Ele não foi um que chegou, sabe, antes, quando as festas eram nos bairros, e tinha uma festa numa casa, a gente estava passando na porta da casa, era no bairro, a gente entrava, não tinha esse negócio de... A gente entrava, ia lá, comia batatinha, tal, ali, tomava uma tubaína e saía. Era assim, você podia entrar e sair, mas não foi isso que Judas fez. Ele não chegou e falou, poxa, tem uma festa, vou entrar aqui, vou... Não, ele foi chamado. E aí nós sempre pegamos, quando a gente quer falar de traição, de alguma coisa assim, a gente pega o Judas. Mas eu fiquei pensando, queridos, nos demais discípulos. E nessas referências que eu anotei aqui, que são muitas, eu comecei a analisar Pedro, que era um homem que estava ali, que passou por um processo de cura, de restauração, tanto é que a sua cura se finalizou depois que Jesus foi assunto aos céus, um homem tratado pelo Senhor, que tem 2 cartas lindíssimas na palavra do Senhor, e de repente a palavra do Senhor nos diz que quando Jesus foi preso, e durante todo esse processo, a palavra do Senhor nos diz que Pedro, quando chegaram para ele, falaram assim, você? Ele falou, não, nunca vi, não conheço, mas ele tinha falado lá atrás que não deixaria Jesus por nada. Não, eu vou estar com o Senhor o tempo todo, não tem jeito, vou estar ali, não, enfim. E de repente, esse Pedro fica de longe olhando o que estava acontecendo, e Jesus passando por todo o processo, como muitos conhecem aqui, e eu comecei a pensar nos outros discípulos, e me veio Judas à mente. Falei, enquanto isso, Judas estava lá, angustiado, porque eu não imagino que ele ia se suicidar assim, angustiado, com a alma apertada, e de repente em alguns momentos se lembrando do partir do pão, em alguns momentos se lembrando quando Jesus cantou, porque Jesus cantava, quando Jesus canta com eles no barco, e Judas imaginando algumas coisas quando eles estavam juntos e de repente o coxo se levanta e sai pulando, dançando. Eu imagino que a mente de Judas começou a ser permeada por essas verdades que ele vivenciou com Jesus. Vai ali, compra uma boa corda, ele vai ter um espaço que ele queria usar, ele compra aquele espaço para ele se suicidar. Todo esse processo, ele passando por tudo isso, e aí a pergunta que fica é, onde estavam os discípulos? Onde estavam os apóstolos, irmãos? Onde eles estavam? Um Pedro que estava ali olhando de longe, ali, vendo, por que Pedro de repente falou, poxa, Judas é meu irmão, Judas é meu amigo, Judas estava comigo lá, quando a gente foi lá distribuir o pão para o pessoal, Judas, aqui tem mais, traz mais um pouco aqui e tal, ele estava ali, ele estava lá comigo. Na hora do vinho, que a água transformou-se ali em vinho, os milagres, falou, puxa vida, a gente tomou um bom vinho juntos. Vinho, tá, irmãos? Vinho é suco de uva, tá? Eu sempre falo isso, que ele fala, sai depois talagando, aí vem chapado, né? Suco de uva, tá? Suco de laranja, laranjada. Suco de limão, limonada. Suco de uva, vinho. Não é uvada, não. Tá bom, então? Só para... Eu imagino que, de repente... Por que Pedro, ao invés de ficar nessas, olhando pela janela, vendo se a pregação está boa, se não está, se o pastor está trocando Sansão por Salomão, fica ali só olhando, não sei. Por que ele não foi lá atrás de Judas? Onde estava Filipe? Onde estava João? Onde eles estavam? Enquanto aquele que andava junto, que era do corpo, que errou, que traiu, ele errou. E quantos de nós não traímos? Quantos de nós não erramos? Quantos de nós não falhamos? Quantos de nós não pecamos? Amém, queridos? Eu posso ouvir um amém por isso? Quantos de nós não fazemos isso? E aí agora o Judas estava sozinho. Queridos, Deus não fez a gente para andar só. O processo de Deus é de comunhão. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos, é a Trindade. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Dada a ordem ao anjo, ressoada a trombeta, os que estiverem mortos, ressuscitarão primeiro, e nós juntos com eles subiremos para a glória. O processo de Deus é comunhão. Não é bom que o homem esteja só, falhei uma auxiliadora, não é para ficar sozinho, porque quando a gente fica sozinho é perigoso. Irmãos, eu não quero mudar a história, eu só quero usar como referência. Quantos Judas estão morrendo por aí? Quantos Judas estão comprando cordas agora? Porque ele teve que gastar. Quantos Judas estão buscando um espaço para se matar sozinho?
Quantos Judas? E a gente na janela olhando o que Jesus está passando, o processo, como é que é. E o Judas lá procurando um espaço, eu quero morrer sozinho, eu vou até colocar um peso, que é para quando eu me pendurar, eu ter certeza que eu vou me romper ao meio, que não vai sobrar nada, que eu vou morrer mesmo. Era esse o sentimento que permeava o coração dele. Fugiu do olhar de todo mundo. Fugiu do olhar de todo mundo. E está cheio de Judas por aí, querido, que podia estar aqui na igreja hoje, não está. Ele está lá preparando a corda dele, porque tem muito que... Enfim, nós que estamos aqui cultuando, os irmãos que estão cultuando a partir das suas casas, talvez entre nós, tenham pessoas que já passou por um processo de Judas, e de repente abriu o armário ali, olhou aquele monte de comprimido, e o Espírito Santo de Deus ministrou no coração, não faz isso. Eu estou falando demais? E de repente pegou o carro e saiu, deu aquela acelerada e ficou ali, porque teve uma briga, porque teve uma discussão, teve um desentendimento, estava nascendo um Judas dentro dele, mas foi alcançado pela graça do Senhor. E queridos, eu falo isso porque é muito forte, é verdade, é algo assim, você chegar na casa de uma pessoa, olha, ora por ela, você chega lá, a pessoa tomou um monte de cândida, estava jogada no banheiro, você fala, meu Deus, você ora pela pessoa, a pessoa fala, eu não queria fazer isso, eu não queria, não, mas vem cá, eu te abençoo e tal. Está viva para a glória do Senhor Jesus, mas era mais uma pessoa que estava numa condição como essa. E muitas vezes nós como igreja, irmãos, nós estamos ali conformados, como um Pedro que está ali à distância olhando. Nós somos discípulos do Senhor Jesus, amém, queridos? Amém? Nós somos discípulos do Senhor Jesus. E eu costumo dizer na igreja o seguinte, hoje nós estamos aquela coisa dos seguidores, eu tenho seguidores, eu também estou seguindo alguém e tal, e eu quero dizer para você o seguinte, que o discípulo, ele é diferente do seguidor. Jesus tinha muitos seguidores. Jesus tinha seguidores, tinha os discípulos e ali os apóstolos que ele separou. Eu quero dizer para você que o discípulo, ele anda do lado. Os seguidores vão atrás. Os seguidores, eles vão atrás, ou tem pão, ou eu quero, tem peixe, ou eu quero. Os discípulos não, os discípulos estão do lado, estão juntos, eles estão servindo. Estão um do lado do outro, para ajudar. E eu não consigo me conformar. Mas já tinha que acontecer mesmo, o Senhor falou, aquele que mete a mão comigo no prato, mas o meu coração, o coração do Frank, do homem Frank, esquece pastor, esquece crente, esquece evangélico, o Frank, eu não consigo me conformar que não podia um ou outro pelo menos procurar, falar com ele, para ele de repente falar assim, está decidido, vai ser assim, pronto, acabou. Eu não posso. E às vezes nós estamos na igreja, e a gente sabe que o irmão errou, a gente sabe que a irmã errou, a gente sabe que ele cometeu algo grave, e a gente fica, a gente avisou, não foi falta de aviso. Bom, enfim, não quis ter compromisso, crente meia boca, e a gente fica, e às vezes ele está lá, preparando a corda, aí depois a gente vai lá na cerimônia fúnebre chorar. Fazer o quê, né? Mais um que se foi. Mas e você fez o quê? O que você fez por esse Judas? Pastor, você está pregando aí arrependimento para... Estou, porque está cheio de Judas por aí. Talvez já com a corda na mão, só pensando, puxa, será que se o Frank chegasse aqui, será que se o Paulo, será que se o Pedro, será que se a Cláudia, será que se o Daniel chegasse aqui? Eu quero dizer para você que está cheio de Judas por aí, que fugiram do nosso olhar, mas eles continuam sob o olhar do Senhor. E Deus quer usar a mim e a você para impedir que eles se suicidem. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, do versículo 27 ao 32. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 5, do 27 ao 32. Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando, por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus, os sãos não precisam de médico, e sim
os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Amém, queridos? Igreja é lugar de pecador. Igreja é lugar de doente. Igreja é lugar de medroso. Igreja é lugar de acusadores. Igreja é lugar de traidores, para serem transformados pela graça do Senhor. Para serem transformados pela bondade do Senhor. Para serem transformados, amém? Pelo amor do Senhor. Amor que é vínculo de perfeição. O amor que não olha a aparência. O amor que não olha uma mulher que estava criticando o marido. O amor que não olha os medrosos que estavam lá, puxa vida, mas é tudo gigante. O amor que não olha aquele que não voltou. O amor que não olha aquele que traiu, que foi enganado, que tropeçou, que caiu. Não. O amor olha para ele e consegue enxergar. Eu digo sempre que Jesus enxerga no pecador um santo. Jesus ele olha para o pecador e ele consegue enxergar no pecador um santo. E a gente só enxerga o pecador. Vamos olhar com o olhar do Senhor, com o olhar de amor, que olha para todos esses aqui e consegue olhar com o olhar de amor e dizer assim, olha, eu tenho uma oportunidade para você. E talvez Deus queira usar você para levar essa oportunidade para aqueles que fugiram dos olhares do homem, que fugiu do olhar da igreja, mas que não fugiu do olhar do Senhor. Se coloque de pé em nome de Jesus. Agindo Deus, quem impedirá? Amém, queridos? Pai, eu louvo, glorifico, exalto o nome do Senhor. Eu quero pedir em nome de Jesus, ó Pai, que o Teu Espírito Santo ministre com mais clareza, com mais nitidez ao coração de cada um desses Teus filhos, a palavra que o Senhor reservou para essa noite. Que nós possamos entender que tudo, Senhor Deus, está sendo visto pelo Senhor. As nossas virtudes, os nossos tempos bons, os nossos tempos de alegria, mas as nossas falhas também, os nossos erros, as nossas deficiências, mas graças te damos, porque nós estamos sob o olhar de amor do Senhor. Que o Teu Espírito ministre melhor esta palavra ao coração de cada um desses Teus filhos, para a glória do nome do Senhor. Amém, queridos? Você pode aplaudir o Senhor por isso?